vou passar para vocês aqui uma mensagem de Jesus no dia a dia, de Aguinaldo Paviano, pelo Espírito José de Moraes. Arrependimento. Se quando vai dormir a sua consciência se permite o sono reparador, graças aos erros cometidos naquele dia, se a consciência chama a atenção como se fosse um juiz implacável pelo que você fez ou disse, é um bom sinal. Sinal que a consciência saiu do estado letárgico em que se encontrava há séculos, talvez milênios. Sinal que ela já não está adormecida, despertou para a realidade das verdades universais. Se isso está acontecendo com você, não há outro caminho, é inútil relutar, não há mais como resistir ao bem. Nesta hora tão grave, não permita-se o abatimento do remorso. O arrependimento deverá dar um impulso na busca da nobreza do caráter. Não deixe que os erros cometidos anulem as possibilidades futuras. Descobrir o erro em si mesmo? Arrependa-se, corrija-se, não torne a errar e siga em frente. O arrependimento é o primeiro passo para a renovação interior. Convidamos a todos a relaxar em suas cadeiras, elevar o pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, Pai Universal. Agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais um momento de reflexão, de estudo, de aprendizado. Para que, como espíritos imortais que somos, possamos progredir a cada dia, com novas atitudes, novos comportamentos, arrependimentos, e sigamos em frente. Assim, pedimos ao plano espiritual dessa casa, que ilumine cada membro aqui representando suas famílias, e aqueles irmãos que por algum motivo não puderem chegar até aqui, estão em dor e sofrimento em seus lares, depressivos, aqueles irmãos suicidas, aqueles irmãos nas drogas, no vício, estão ainda perturbados, que o plano espiritual chegue até eles, levando paz e conforto espiritual. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que assim seja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Não tá bom. Vou fazer a pegadinha, hein? Qual que é o nosso evangelho de hoje? Os trabalhadores da última hora. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Beijinho. Beijinho. Os trabalhadores da última hora. Quem já teve curiosidade de ler essa passagem? Ninguém? Eu vou tentar resumir para não ler ela toda, tá? Então tinha um senhor que chamou alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha, plantação de uva. E ele acertou com todos os trabalhadores que ele foi chamando um denário pela sua jornada de trabalho, que era uma moeda da época. E ele foi e chamou alguns trabalhadores às 3 horas, às 6, às 9 e às 11, na última hora. E todos foram. E quando terminou a jornada, ele resolveu pagar esse denário dos últimos que começaram para os primeiros que entraram. Esse denário. E aqueles que começaram primeiro reclamaram, falaram assim, poxa, o Hernani chegou às 11 horas, só trabalhou 1 hora e ganhou a mesma coisa que eu cheguei às 7. E aí ele fala, porque você é mau, ou eu tenho que ser, né? Ele faz a comparação, por que você tem os olhos maus se eu sou bom? E eu fiquei olhando nisso, e quando você lê assim só a leitura, a gente acha meio injusto, não acha? Não acha? Todos aqui trabalham, né? Eu espero. Né? Imagina você trabalhando o dia todo, aí o rapaz chega às 4 da tarde, sai às 5 e ganha o mesmo salário que o seu. O que você vai falar para o seu patrão? Você talvez não fale nada, mas você sai de lá e fala assim, esse cara tá de sacanagem comigo.
À primeira vista é essa. Mas aqui eu fiz algumas perguntas para mim mesmo, né? Porque toda vez que a gente estuda alguma coisa é para nós, pelo menos eu penso. Quando esse convite é feito para a vinha, o que é a vinha para nós agora? Vamos tirar de lá e trazer para hoje. Para quê? Para esse domingo. O que é a vinha do Senhor? Que trabalho é esse? Que hora você chegou? E quanto você espera receber? São essas as primeiras perguntas para a gente poder refletir. Porque se eu sou convidado por Jesus, a outra pergunta que eu faço, quando fui? E como? Porque às vezes eu fico esperando no WhatsApp assim, Jesus, oi Nani, bom dia, tudo bem? Vamos trabalhar hoje na vinha? Nós ficamos esperando um e-mail. Ou que ele às vezes apareça no nosso quarto e fala, vamos lá, vamos acordar, vamos trabalhar hoje? Eu preciso que você faça isso para mim. Na minha seara, na minha vinha, que é o campo de trabalho. Às vezes a gente espera. Espera pelos vários motivos. Um deles talvez pelo nosso cansaço. De ir ao trabalho esperando às vezes ser remunerado muito mais do que aquilo que a gente queria. E a gente se cansa e espera que Jesus venha realmente nos pegar no colo e nos mostrar o caminho. Isso talvez não seja impossível, não. Talvez possa acontecer. Mas essa reflexão da vinha e do nosso trabalho, nós devemos trazer para nós. Do nosso dia a dia. Tudo que Jesus coloca, sempre é bom olhar de uma maneira que é para o nosso hoje. Do nosso hoje. Então, baseando nessa história, nessa parábola de Jesus, as perguntas que eu fiz aqui, nós vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Refletir um pouco. Quando fala de trabalho na seara de Jesus, o que é o trabalho na seara ou na vinha de Jesus? Nós estamos numa casa espírita. O que é o trabalho? Recepção? Passe? Palestra pública? Entrega da cesta básica? O pessoal que opera aqui a rede social? Não é? O trabalho de mediúnico? A fluidoterapia? O bazar? É o trabalho do Cristo na seara? Sim. Mas como você executa ele, que você vai ser o último trabalhador? Há vários exemplos. Eu já dei um exemplo aqui sobre o Pedro Neves, que trabalhava há 20 anos no nosso lar, como esclarecedor, atendimento fraterno. E aí ele fica meio triste. Isso no plano espiritual. Nos mostrando que a seara do Senhor não acaba com o nosso desencarne. Porque algumas vezes a gente pensa assim, quando eu desencarnar, eu vou estar melhor. Né? Eu já vou estar mais tranquilo. E não é bem assim. A passagem do desencarne nosso continua sendo como você é agora. Por exemplo, se o Hernani desencarnar agora, como é que o Hernani vai continuar sendo do outro lado, quando eu passo o umbral do desencarne? Da mesma maneira que eu estou. E se eu estiver nesse momento aqui agora muito ruim, passando por um momento difícil, eu vou carregar essa mágoa comigo. E você talvez acolhido do outro lado. É questão de vibração. Então, esse convite da seara, antes que eu dê o exemplo do Pedro Neves, é um convite para que a gente possa burilar nós mesmos, para esse realmente encontro da tarefa com Cristo na vida encarnada e na vida espiritual. Lembrando que essa vida espiritual, essa vida encarnada nossa aqui é apenas um flash. Eu escutei um judeu falando sobre a imortalidade do espírito, né? Porque eles têm essa tendência, eles olham de um pouco diferente. E ele deu um exemplo muito interessante e a gente às vezes precisava ver mais isso. Porque imagine a linha do tempo, uma linha do tempo, onde você tem pequenas paradas. Uma grande viagem, daqui para Salvador. Você vai, começa, para um pouquinho no frango assado, depois no grau, não é isso? Você vai parando, não é? Vai abastecer o carro, não é isso? Para dormir. Essas paradas são as suas reencarnações. É mais ou menos esse exemplo que ele deu. Mas a sua vida é o trecho. A sua vida imortal é o caminho todo. Não é a sua parada encarnatória. Então a gente precisa entender isso. Para que a gente olhe para esse trabalho na vinha ou na seara com um olhar mais infinito.
imortal. E Pedro Neves, desencarnado, trabalhando no nosso lar há 20 anos como atendimento fraterno. Começa a se entristecer por quê? Porque a filha encarnada aqui na Terra, com câncer terminal, e o genro já tinha, o genro bem para frente, né? Ele já tinha colocado a amante dentro da casa, e nesse dia que eles fizeram a visita, ele estava numa casa das nossas irmãs lá. E Pedro Neves, quando chega e vê esse desespero da filha, se revolta pelo genro. E vai até onde ele está, na casa das nossas irmãs, vê o genro lá com elas. E em espírito ele se descontrola e sai dando soco nele. E o genro encarnado sente um mal-estar. E de repente, no meio da casa, me aparece uma senhora, iluminada, com a medalhinha. Chama a atenção de Pedro Neves e fala assim: meu irmão, o que é isso? E aí ele cai em si. Essa senhora trabalhava para Jesus em espírito dentro da casa de prostituição. Poxa. Aí eu fiquei pensando assim, já pensou se eu desencarno um dia e o mentor chega e fala assim: Nani, eu tenho um trabalhinho bom para você. Você tem umas irmãs que precisam de uns conselhos. Então, a seara e a vinha não é nós que escolhemos. Não é nós que escolhemos. É a oportunidade de crescer. Por isso que os últimos trabalhadores não entraram com afinco. Quantas horas eu tenho contigo, mestre? Olha que pergunta interessante. Quantas horas eu tenho contigo, Jesus, para demonstrar para você o meu amor e o meu trabalho? Porque nós temos eu acho que a gente precisa quebrar essas cascas. Nós precisamos quebrar isso. Nós temos uma dificuldade, eu acho que, de demonstrar essa nossa ligação com Jesus. E não precisa sair pregando em megafone, não. É só as suas atitudes para que isso apareça. Para que você, dentro de um trabalhador da vinha de Jesus, seja desses últimos trabalhadores. Porque não é questão de tempo. Não é questão de tempo ou de quantidade. É uma questão de qualidade. Porque Pedro Neves estava há 20 anos lá, mas não conseguiu entender, pelos apegos, pelos sofrimentos da vida, que são as paradas da nossa viagem, não conseguiu se despertar. Um exemplo claro desse despertamento, também no livro Nosso Lar, é quando a Narcisa recebe um pai iluminado e o filho desencarnado no departamento de regeneração, porque cometeu os excessos na vida encarnada, e o pai olha para Narcisa e fala assim: Narcisa, me permite cometer um ato humano? Ele se ajoelha no leito onde está o filho em recuperação, chora, pega a mão do filho, faz uma oração e parte. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes no trabalho com o Senhor, na tua seara, nós vamos viver momentos difíceis de escolhas. Difíceis. Mas não podemos parar. Não podemos parar. O campo de trabalho do Senhor é qual que é? É o mundo? É o mundo. A sua casa. O campo de trabalho do Senhor é a tua família. A seara de trabalho está em você aqui. É você que precisa fazer aqui. Porque aí você para de agir no automático. Quer ver um exemplo? Falei de Pedro Neves. Vamos falar dos trabalhadores espíritas, que são tudo iluminados. Eu venho na casa espírita trabalhar já há 20 anos. Mas eu só venho com o corpo. E às vezes eu estou dentro de um trabalho pensando assim: não vejo a hora que acabe porque eu preciso ir lá para a casa do meu. Eu não vejo a hora que acabe porque eu preciso fazer isso. Eu não vejo a hora que acabe. Hoje podia vir pouca gente, né? Porque a gente ia embora mais cedo. Quem não pensou assim já, levanta a mão. Nossa, eu estou com um problema sério em casa. Eu não vejo a hora de acabar isso aqui, eu quero tomar meu passe e ir embora. Né? Isso é trabalho-ação. Não é trabalho-serviço, como explica Emmanuel. Trabalho-ação é aquele que você ganha campo e tem mérito também, viu? Esse que pensa assim, que está há 50 anos só dando passe, mas nunca estava com o espírito na vinha. Ele era o primeiro trabalhador.
Você ganha campo na horizontalidade. Você tem mérito. Mas na verticalidade é quando você vem com o prazer de servir. Quem foi o maior exemplo que serviu para a gente? Jesus. E a gente pega um trabalho só um na casa espírita, e já começa a pôr defeito. Eu estou mentindo? Vai para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Vai para sua casa. Essa toalha está sempre molhada em cima da cama. Não é? É assim que a gente conversa? Sujou a louça, mas não lavou. A gente consegue olhar sempre a coisa que é ruim. E nunca a oportunidade que você tem daquela coisa ruim te fazer crescer. Você já viu Jesus reclamando de alguma coisa? Né? Imagina como é que era. Ele nunca reclamou de nada. Sabe uma coisa que nós devemos aprender com Jesus? Que eu acho maravilhoso? Ele não perdeu tempo. Não perde tempo. Com discussão, com fala. E quantas vezes ele foi testado pelos fariseus? Várias vezes. Colocado na parede. E mesmo assim ele sabia sair. Né? Quer um exemplo? Da mulher adúltera? Está ali abaixadinha. Foi pego em adultério. O que ele faz? Se fosse eu. Com quem traiu, né? Ele já ia perguntar. Com quem? Mas rapaz, eu sabia. Ele levanta e fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele fala assim, né? Tem um texto de João: entre vós. Porque se ele falasse nós, ele tinha que tacar a pedra, porque não tem pecado. Então a vinha do Senhor, esse trabalhador, nós temos que parar de olhar para aqueles que já estão à nossa frente com inveja, com ciúme. Aqueles que já destacam e já conhecem o trabalho, o serviço de servir, já estão dando a alma, sem nenhum interesse. E nesse capítulo está lá, falando dos espíritas. Falando dos espíritas, que tem uma responsabilidade maior ainda. Porque muito é dado a nós, espírita. Então nós temos uma responsabilidade muito maior. Então quando a gente para analisar, qual é o tipo de serviço que você está na vinha do Senhor? Esquece o trabalhador espírita. Porque a casa espírita é um meio que nós temos de nos burilar. Porque o grande trabalho na vinha não é só aqui. Aqui é pequeno, dentro da casa espírita. E aqui todo mundo é anjinho, né? Não posso xingar as pessoas, né? Não posso beliscar as crianças, não é? Não posso. Aqui é lindo. A grande trabalho na vinha do Senhor é no seu campo do dia a dia. Nas vozes que você tem dentro de você. Que tem, né? Já reparou? Acontece uma coisa na sua vida, você passa 2 dias pensando e conversando com alguém. E você é um mero espectador na sua mente. Então, um grande seara, a vinha do Senhor, é a sua vida. É a sua vida. Mesmo para os trabalhadores espíritas que vêm na casa. É a vida. Porque se a gente tivesse um psicoscópio aqui agora, né, como diz André Luiz, e pudesse nos analisar, o que apareceria? Nossa, você vê o Hernani? Trabalhador espírita, mas dá uma olhada na alma dele. É disso que é a seara. É disso que se trata a vinha. É burilar e trabalhar o teu campo interno. Ou você vai deixar as ervas daninhas sufocarem a sua uva, que está lá no livro dos Espíritos, a cepa, que simboliza a carne, o espírito, a evolução. Quais são as ervas daninhas? Ou em que hora você entrou na vinha para trabalhar o seu campo interno? Porque veja, ser merecedor de um trabalho é o salário que você vai receber. Qual salário você receberia hoje? O mesmo que aquele que já sabe servir? Acha justo? Não, não acha. Tiago tem uma passagem com Jesus que ele fala. Ele reclama para Jesus, Jesus pergunta para ele assim: Tiago, você acha justo que eu lhe dê uma veste nova antes da festa e você a destrua e depois quer uma veste nova antes mesmo de ter ido à festa? Ele fala da encarnação, né? A gente vem aqui na encarnação, faz um monte de tranqueira, destrói o nosso corpo, volta para lá e fala: eu quero um corpinho novinho para começar de novo. Não é assim que funciona.
E na vinha, por que seria diferente? E quando eu li isso aí, eu fiquei assim também meio perguntando, poxa, é meio injusto, né? E aí eu lembrei de uma passagem que ficou no paralelo para mim, da ovelha perdida. Pensa. E ele fala assim, o céu se felicita com essa ovelha perdida, ou seja, se felicita mais, fica mais feliz com um pecador que se arrepende do que 99 justos. O que a gente precisa entender com isso, gente? Que o trabalho na vinha não importa que você se dê de coração, que você se coloque realmente para servir, sem questionar, sem apontar. Porque é o que a gente mais sabe fazer? Apontar. Não. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebeu mais do que eu? E Jesus fala que o céu se alegra com um pecador que se arrepende. Ou poderemos colocar assim, com um trabalhador que serve realmente fielmente, do que 99 que já estão lá há muito tempo. Muito tempo. Então nossa reflexão está na nossa vida. Nós precisamos olhar diferente. Nós precisamos aprender a olhar. E eu estava conversando com a Tânia, um negócio interessante. Para fazer fofoca e maledicência, é fácil. Não é? Vamos falar a verdade, né? A gente vê uma notícia na rede social, a gente já é o juiz de tudo, já sabe como é que funciona. Se ele tivesse feito isso, não tinha dado aquilo. Não é assim que a gente faz? Por que a gente não pega esse mesmo empenho para falar de Jesus? Porque você comenta com alguém, né? Porque só há maledicência se você tiver outra pessoa para compartilhar. Não é verdade? Por que você não faz isso para falar de Jesus? Usa a mesma energia. A mesma vontade que você tem de falar mal de alguém, usa para falar de Jesus. Quem sabe aí já é um trabalho que você está fazendo na vinha, capinando a terra, para que ela comece a brotar no seu coração? Qual de nós aqui não teve oportunidade já de ver uma situação que a gente se comove e ficamos em silêncio? Pensando assim, é melhor não falar nada. Isso não é comigo. Mas vai que ela não entende o que eu digo. Né? Os trabalhadores da vinha, da última hora, eles não pensam assim. É como uns soldados de Jesus. Né? Vamos trabalhar? Vamos. É aqui o campo. Aí você olha, né? E fica pensando, não quero. Isso está igual aquela moça também do nosso lar, olha só. André Luiz queria um trabalho. Quem já leu o livro Nosso Lar e viu o filme? Alguém já viu o filme? Eu recomendo. Vou dar um spoiler para quem não viu. E André Luiz vai pedir para Clarence um trabalho lá na colônia, porque ele estava meio revoltado. Falou, eu sou médico, pô, eu preciso trabalhar. E lá Clarencio, o mentor, atende de 2 em 2. Aí entra o André e uma moça. Ela quer reclamar porque os filhos estão encarnados aqui na Terra e ela está lá. E ela fala assim, eu quero autorização para ir cuidar dos meus filhos. Clarencio faz a seguinte pergunta, quantos bônus horas você tem? O que é bônus horas, para quem não assistiu? É como se fosse eu vou dizer pagamento, mas não é essa bem a afirmação, depois eu explico melhor. É como se você fosse um mérito das horas que você tem servindo. Um mérito que você tem para adquirir servindo, trabalhando a prol de todos. Olha a vinha aí, lá na colônia. E Clarence começa a perguntar assim, eu vou colocar a pessoa como Hernani, tá? Hernani, eu arrumei um serviço para você ganhar alguns bônus horas, no departamento de esclarecimento. E o Hernani responde, não, departamento de esclarecimento não quero. Hernani, eu te arrumei outro serviço para você ir trabalhar no departamento de samaritanos. Não, que isso, nunca. Socorrer aquela gente toda lá embaixo? Não vou nunca. Hernani, te arrumamos um serviço na regeneração, para você ajudar a Narcisa a limpar os nossos irmãos enfermos. Jamais, aquilo lá é um nojo. Às vezes nós agimos assim. Sem nenhuma vontade. E se perguntar para ele, o que você queria? Eu quero um trabalho do lado de Jesus, onde eu fico olhando para ele e falando assim, Jesus, está vendo aquela pessoa? Jesus, não vai. Esse trabalho que eu queria. Não é? A gente não quer assim, comodidade? Aquela frase, é melhor que o mundo acabe em barranco, para me encostar? Nós não queremos trabalho.
Nós queremos sim o nosso trabalho, mas do nosso ponto de vista. Enquanto que aquele trabalho que nos faz crescer, aprender a servir, é o trabalho que vai ser difícil para a gente. Quer um exemplo? A tua sogra. O teu irmão. Aí, ó, tá vendo? Todos esses que estão à sua volta, que realmente você sente que precisa trabalhar em você. Qual de nós já não pensou assim, nossa, eu preciso fazer um trabalho tão grande com essa pessoa, porque senão eu perco a paciência, não é? É a vinha, tá aí a vinha. Você precisa, você que já tem um pouquinho mais de trabalho na vinha, você é maior responsável para que você possa trabalhar esse campo. Você não quer sentar aqui, moça? Quer sentar aqui? Trabalhar mais esse campo. É isso. Quanto mais a gente... E sabe o que é interessante com Jesus? Quando você começar a entender o que é o trabalho da vinha, servir com desprendimento, como diz o Evangelho, com móvel da caridade, simplesmente por fazer para passar por alguém e não lembrar mais dele depois, mas fazer aquilo que você precisava. Sabe qual é a retribuição do teu salário com Jesus? Vocês vão ficar decepcionados. Porque a gente cresceu assim, né? Ó, vamos ser certinho para que a gente possa depois morrer e ir para o paraíso, né? Tem algumas religiões que falam que você vai ficar lá em cima com 10 virgens, não tem um negócio assim? Você vai ter um mundo, um castelo, não é isso? Não é? Quando você compreender o que é trabalho com Jesus, espere o seguinte, mais trabalho. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Livro Boa Nova, se não me engano. Pedro, nas suas últimas pregações, velhinho, cansado, foi pego pelos soldados romanos, Sertório, Aniceto Sertório, e falava para ele assim, impropérios, velho, nojento, feiticeiro, morre, e começou a apedrejar Pedro. A última pedra atinge a cabeça de Pedro e Pedro desencarna. E Jesus vem e socorre ele, vem Pedro, e leva ele para os planos mais altos, celestiais, da onde ele pode ver toda aquela beleza celestial que nos espera. Aí Jesus fala para ele assim, Pedro, descansa um pouco aí. Aí Jesus deve ter alguma coisa para fazer, foi fazer alguma coisa, né? Ele quase não é ocupado, né? Volta e fala para Pedro assim, Pedro, descanse à vontade, fica aí tranquilo, eu preciso descer na terra porque tem muito serviço lá. O que você faria? Jesus, onde está o controle do ar-condicionado? Né? Sabe o que Pedro fez? Espera aí, se o mestre está na seara e trabalhando, quem sou eu para trabalhar só 3 horas? Entendeu a vinha? Quem sou eu? Aí Pedro levanta e fala, se o senhor vai, eu também vou. Olha que bonito, ó, me arrepia. E aí, olha o que acontece. Quando Pedro em espírito e Jesus chega em Jerusalém, no cemitério, à beira de um túmulo, há um soldado com uma criança no braço, chorando em prantos, pedindo aos céus que cure seu filho. Adivinha que soldado era esse? Aquele que pedrejou Pedro. E sabe o que Jesus faz? Jesus vai, toca no ombro de Pedro e fala assim, Pedro, tem alguém te chamando. E Pedro se vira e vê. Qual seria a sua reação? Aquele que te apedrejou. Hoje é fácil a gente falar, né? Eu vou cancelar no Instagram. Não é? Não é? Qual foi a reação de Pedro? Ele entendeu o que é trabalhar na vinha. Entende o que é trabalhar na vinha? Você vai encontrar esses desafetos. Entendeu o que é trabalhar? Aí Pedro vai lá, dá um passe na criança e a criança se revigora. Isso é trabalho-serviço. Isso é trabalhar com Cristo. Porque nós temos que deixar esse negócio do o ego machucado, sabe? De mal. Temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. E isso acontece, gente, desde o pequenino problema até o mais grave. Trabalhar na vinha do Senhor é adquirir essa resistência, sabe? É saber que o que você vai estar fazendo ali, o salário se multiplicará em milhões, em milhões, em milhões de bênçãos. É entender o que Bezerra de Menezes faz conosco. Doutor Bezerra, o senhor já pode galgar os ímpios
celestiais. E ele renuncia e fala, não. Enquanto uma alma sofrer na terra, daqui eu não saio. Por quê? E se fosse nós? Aonde eu vou ficar mesmo? Não é? Pensa, se a gente não pensa assim ainda, é isso que a gente tem que trabalhar. Veja, é natural que nós pensamos assim, um pouco mais de nós, egoisticamente, porque a gente vem de um processo de reencarnações na nossa viagem, ainda usando só para nos defender. Porque como é que era lá atrás, na Idade da Pedra? Ou você matava ou morria. Né? Isso está no seu princípio inteligente. É uma reação natural. E você vem crescendo, crescendo, crescendo. Só que chega uma hora, os trabalhadores da última hora. Aí a pergunta para a gente entrar num outro assunto muito interessante sobre esse tema. Que hora é a última? Qual é a última hora? Estamos passando pelo processo de transição da Terra e agora precisa mudar. Chegou os tempos estão chegando. Mas quem disse que esse tempo não é daqui, essa última hora? São 9h30. Quando for 10h30, vamos falar de hora. O que você fez? O que você absorveu daqui hoje, do passe, da recepção, da palestra, do nosso bate-papo, e executará na sua vida, na sua vinha? Essa é a pergunta. Porque a sua última hora pode ser daqui a pouco, se a gente parar para pensar. Lembrando que essa última hora como oportunidade, né? Porque não termina. Lembra da viagem? São só paradas. Você para, mas você continua na sua imortalidade. Então, se você tem a oportunidade agora de trabalhar, de servir, de entender, de perdoar, de ser grato pelo que tem, da vida que leva, do pão que come, da família que tem, por que não usar agora? Como eu disse, Jesus não perdeu tempo. Ele mesmo disse, não jogue pérolas aos porcos. De uma maneira assim, não perca tempo. Não perca tempo, trabalhe em você. E esse perder tempo, gente, vamos deixar claro, não é você olhar para a pessoa e falar assim, você tem que mudar, eu não aguento mais. Não é isso, é você. Essa pessoa é a ferramenta para você mudar. Porque é o meio, o espelho e o meio. É isso, é a ferramenta que você tem. Como é que você... Quer ver uma coisa? A gente fala assim, Deus, me dê paciência. O que ele te dá? Um monte de problema. Você tem que adquirir paciência. Então, a nossa vinha, ela é repleta de trabalho. E quem trabalha na vinha sabe, tem que cuidar da terra. Tem que adubar. Tem que tirar as ervas daninhas. Você tem que podar. Podar dói. Podar dói? Já perdeu alguma coisa na sua vida que doeu? Já? É a poda. As dificuldades da sua vida é a poda. Para que você cresça. E quanto mais tempo tem a vinha, a uva, de poda, mais ela começa a dar frutos mais doces, sabia? Pode perguntar para quem tem a plantação de uva. No começo ela cresce desordenada, parece a gente. É galho para todo lado, folha que cai, que seca, e não dá fruto nenhum. Aí na segunda fase ela dá um pouco de fruto, mas é um fruto azedo. E poda de novo, e a temperatura, frio, calor, frio, chuva, e vai podando. Chega uma hora que ela já passou por tanta coisa, que ela se concentra e se direciona a sua energia para os frutos serem doces. Então aí há uma parábola. Quais são os frutos da sua vida? Que fase você está? No crescimento desordenado? Tentando dar alguns frutos azedo? Ou já está dando fruto doce? E para dar fruto doce, como eu disse antes, não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. De qualidade. Esse livrinho aqui, que eu recomendo, Obreiros da Vida Eterna. Tem uma passagem no capítulo 9, para quem não leu, é assim, Gotuso, o personagem, trabalha numa colônia intermediária dentro do umbral, Casa Fabiano de Cristo. Ele é um trabalhador lá, reconhecido.
E aí, no momento lá de conexão com o plano maior, tem uma média que faz a conexão com o espírito que vem das alturas, que é a mãe dele, chamada Letícia. O que acontece com o Gotuso? Eu vou tentar dar um exemplo para a gente entender. Ele é um trabalhador do passe que só quer ficar ali. Porque a vinha, quando você avança na vinha, chega uma hora que dá a impressão que você estagna. E aí você quer só ficar ali. Mas há a lei do progresso. E ele era um trabalhador exemplar, mas quando ele tirava férias, o que ele queria fazer? Ele queria descer para a terra para visitar os amigos. Nada de errado. O problema é que ele só quer isso. O problema é que ele só quer dar passe. Ele não quer outra atividade. E a mãe dele entra e fala umas coisas para ele linda. E ela já começa assim: filho, preciso lhe corrigir. Tem uns trechos aqui maravilhosos. Presta atenção. Filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Olha o trabalho na vinha. Aqui. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes venenosos no jardim, na vinha da esperança. Porque muitas das vezes nós trabalhadores, e aí eu convido a todos, estagnamos. Achamos que já fizemos o que podemos, enquanto que na verdade você só começou. Então a situação de Gotuso era a seguinte: ele não queria, ele se fechou naquele trabalho que ele começou, muito bem feito por sinal, mas não queria algo. Aí a mãe vem chamar a atenção: desperta, desperta. Bom, agora qual Gotuso nós somos? Desperta, Hernani. O mundo celestial, a vida imortal, ela tem tanta maravilha para todos nós, que nós não devemos ficar parados no primeiro encanto. Como aquela mitologia do canto da sereia. Você está na vinha e a sereia te encanta. E você faz o quê? Como aquele desenho do pica-pau, vai igual uma fumacinha. E você fica encantado por algo que é de Jesus, mas que você precisa deixar. E seguir em frente. Porque são patamares evolutivos dentro do trabalho da vinha. Você não vai ficar só aqui nessa vida, nessa encarnação. Porque a vida nós só temos uma. Você vai evoluir de um tal ponto. Vamos dar o exemplo do Chico? Vamos. O Chico, você a 12 metros, 6 metros dele, sem ele olhar para você. Porque se ele olhar, você derrete. Você chora. Você chora. O que é isso? É o patamar que ele está dentro da vinha, que ele já encanta. O fruto é doce. E você? Se eu passar do lado de um jardim, murcha tudo. Né? Nós estamos nessa briga ainda. Mas, gente, não podemos parar. Vamos fazer florir? Vamos fazer florir? E outra coisa, qual que é o problema nosso? A gente escuta isso aqui e quer sair dali já tentando mudar o mundo. Não é assim. Vai com calma. Deixa eu dar um toque. Cuida primeiro de você. De você. Trabalhe na sua vinha. Aqui, ó. Você primeiro. Você. Você. Porque para trabalhar só com você, você já vai ter grandes dificuldades. Porque quais são as dificuldades? É só você olhar à sua volta. Né? É só você pensar no que te trouxe aqui. Pensa. O que te trouxe aqui? Já é o primeiro trabalho. E ó, só de estar aqui, você já começou a pegar na enxada. Porque na verdade tem uma passagem linda também que fala, você já viu enxada parada? O cabo, e ela enferruja, né? Agora quando ela está trabalhando, o cabo é lisinho, né? E a enxada está sempre amolada, não é isso? É a sua vinha. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Aí nós somos criados como? Eu preciso descansar. Aí coloca assim quando você morre lá na sua lápide. Descanse em paz. Não é verdade? Aí eu fico pensando, coitado, dependendo do que ele fez aqui, esse descanso vai demorar um pouco. Né? Tem que colocar assim, ó. Eu vou pedir para colocar na minha, né? Assim, ó. Bem-vindo ao trabalho.
Porque é lá que nós vamos trabalhar também. Eu estou dando exemplo aqui de Gotuso e André Luiz, de André Luiz e de Pedro Neves, e da moça que pediu o trabalho, eles estão lá, desencarnados. Agora, qual que é a grande sacada nossa? Quer ver? Se você sabe que você vai ser que você já é, você sabe não, você já é um trabalhador da vinha. Você só precisa saber qual, se é da primeira hora ou do último. Né? E você entende que a doutrina espírita te fala o seguinte, ó, presta atenção. Presta atenção que a doutrina explica. Você foi assim, você veio encarnando, fazendo as paradas na sua evolução. E hoje, você é a sua melhor versão. Não vamos pensar atrás, né? Se hoje nós somos as melhores versões nossas, imagina o que a gente não fez atrás. Então, e amanhã você será o que você fez hoje. Né? Você vai desencarnar, vai ter uma pessoa com uma prancheta na mão, olhando e falando, tudo bem, né? Bem-vindo de volta. Vamos ver. Quê? O cachorro? Pensa no que você está construindo. Qual é o seu trabalho na vinha hoje? Pensa que lá é o salário. Deixa eu trabalhar comigo e esquece o que os outros pensam. Você precisa mudar você para que amanhã a sua vinha esteja dando frutos. E qual será o seu salário? Para a gente deixar bem claro, mais trabalho com Jesus. Pergunto eu aqui, quem quer trabalhar com Jesus aqui, lado a lado? Levanta a mão. Pensa bem. Pense bem, porque Jesus, ele é exigente. Já reparou? Porque toda vez que você chegar para ele e falar assim, Jesus, onde nós vamos trabalhar? Ele vai te fazer outra pergunta. Quem é a pessoa que te incomoda, Hernani? Já respondeu onde eu vou trabalhar. Entende? Porque, repara, Jesus, ele sempre responde perguntando. Já reparou? É muito inteligente. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Amo. Um dia, eu falo para minha namorada aqui, um dia eu vou encontrar com ele e falar, olha, apaixonadamente, eu vou falar, eu tenho inveja de você. Não é verdade? Mas para ter isso, ele não nos trata como crianças mimadas. Ele não vai aliviar aquilo que você precisa trabalhar na vinha. Ele não vai pegar você e falar assim, pronto, filho, deixa que eu faça aqui a plantação, senta aqui um pouquinho, descansa, bebe uma aguinha fresca aqui, e que daqui a pouco eu vou te trazer um pouquinho de vinho, vai estar tudo certo, fique tranquilo. Ele não faz isso. Ele não faz. Ele não faz isso ainda porque nos ama. Não é porque ele quer te colocar uma prova. Não, é por amor. Porque ele precisa de você inteiro. Ele precisa de você robusto. Ele precisa de você com as mãos calejadas, trabalhando no bem. Trabalhando no bem, na vinha. Nessa que você precisa burilar, capinar. Sabe o que é capinar? Capinar. Cortar as ervas daninhas. Tirar, separar o joio do trigo. Sem machucar ninguém. Enquanto a gente estiver nesse processo, nós vamos encontrar ainda um campo com muito mato, né? Para a gente poder cortar. Nós vamos ter problema com a vinha, porque ela pode adoecer se a gente não cuidar. Né? Isso tudo dentro de você. Dentro de você. Porque há algo já em nós. Há algo já em nós. A centelha divina pedindo para a gente, trabalha filho, trabalha filha, muda. Não tenha tantos desejos que quais vão te levar para baixo. Olhe para cima, no ponto de referência que a gente aprendeu. Mas na verdade não precisa nem olhar para cima, porque ele está do lado. Olha a vinha que você está. Olha a vinha que você está. Mas não esqueça que a primeira vinha, como eu disse, é o seu coração. É dentro da sua casa, íntimo. É aquela que você precisa mudar. Não ser tão turrão, né? Porque nós somos assim, né? Não vou mudar. Não quero.
Onde já se viu um negócio desse? Tem que ser do meu jeito. Senão eu não vou. Não é? Onde já se viu isso? Então a gente precisa entender que essa vinha, esse campo de trabalho, começa em nós. Aqui dentro. E é difícil, gente. É difícil? Pensa um pouquinho. É difícil. Mas é aqui que a gente vai ter a primeira experiência com a vinha, com essa jornada. E para a gente terminar, sabe o que é mais lindo de toda essa história? Como eu disse que Jesus não perdia tempo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Nós estamos perdendo tempo? Você quer ver uma coisa? Sabe os desafetos que nós temos na vida? Se for sua última hora, como você vai resolver? Se você for esse trabalhador que realmente está empenhado, resolva logo. Não é? Se você tem alguém para dizer que ama, então fala. Se você tem alguém para pedir perdão, peça. Trabalha nesse campo. Vença o seu orgulho. Compreenda quem te feriu. Benevolência com todos, indulgência e perdão das ofensas. Pratique a verdadeira caridade. Olhe para as pessoas que estão à sua volta e diga para elas: você é importante na minha vida. Você me ajuda a trabalhar a minha seara. Porque veja, a misericórdia divina ela é tão linda que nos coloca os companheiros na jornada. A nos impulsionar nessa jornada. A nos dar oportunidade de crescimento, de perdoar, de trabalhar, de dizer, não, eu quero mudar. Senhor, eu quero um trabalho realmente que eu possa merecer o salário. Porque só assim a gente vai conquistar um amanhecer, uma nova encarnação diferente dessa. Enquanto nós estivermos parados esperando que as coisas aconteçam sem nos mover, é difícil. Então comece por esse trabalho mais profundo que você tem, que é perdoar, compreender, aceitar as diferenças, se ver aonde a vida te colocou. Bom, eu estou aqui, não estou? É isso aqui, as minhas ferramentas? É isso que eu tenho para trabalhar, Senhor? É. Aproveita agora, porque talvez na outra você não tenha essas ferramentas. Aproveita agora o que a doutrina te traz, porque talvez na outra você não vai ter. Faça por merecer um algo melhor na outra. Trabalhe com empenho e tendo a certeza da sua imortalidade, porque quando você pensa na imortalidade, você é apenas um viajante e nunca alguém que estaciona. Pensa, não perca tempo, pois são chegados os tempos. Aproveita, perdoa, resolva, reconcilie com Deus enquanto está a caminho ou enquanto está na vinha. Vá, trabalha, sem tirar as coisas do mundo, viu gente? Porque Jesus não falou para os pescadores que foram discípulos, para de pescar que eu vou segurar com vocês. Ele não disse isso não. Ele disse, continue trabalhando, mas mude você. Então pense bem, hoje, domingo, na hora que você sair daqui, chega em casa, faz uma listinha. Faz uma listinha. Eu quero mudar isso em mim, eu vou fazer isso, eu quero melhorar nisso. Olha, poxa, legal, isso aqui eu já estou fazendo. Eu preciso permanecer fazendo. Anote uma listinha e deixa com você. E pratica. E você vai encontrar um trabalho. Sabe qual é? A hora que você decidir mudar algo na sua vida, vai parecer que está tudo errado. Porque tudo conspira para que você fique onde você está agora. Parado. Descansando. Que é mais gostoso. Porque trabalho, quem quer trabalho? Agora se for com Jesus. Porque não tem outro caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer ter a vida? Fale com Jesus. Quer saber da verdade? É com Jesus. Quer traçar um novo caminho na sua vida? Abraça Ele. Fala para Ele que você ama Ele. E aguarda a resposta. Com certeza, não vai ser um abraço, mas vai ser mais trabalho. Muito obrigado a todos. Preste.
Vamos elevar nosso pensamento a Jesus? Eu gostaria nesse momento que todos relaxassem, realmente. E aproveitando a nossa conversa de hoje, imagina você num campo florido. Faça essa viagem, caminhando, sentindo a brisa no seu rosto, e que Jesus aparece ao seu lado. Não precisa olhar para ele. Só tenta perceber a presença do nosso amado. Fala com ele. Fala com ele agora. Conta para ele como está a sua vida. Diz para ele o que você precisa. Fala. Abre o seu coração, ele está te ouvindo. Ele sempre te ouve. Só você deixar, ele está do teu lado. Encontra com ele. Fala assim: Senhor, eu ainda sou tão pequenino que não enxergo, não escuto, mas a minha vontade é tão grande. Me ajuda a te encontrar várias vezes na minha vida. Me ajuda a trabalhar em teu nome. Me ajuda a ter a satisfação de um dia olhar para o lado e falar assim: eu servi ao meu Senhor. Eu sou um trabalhador da última hora. Mas perdoa a minha ignorância, pois o tempo ainda não me burilou. Perdoa, Senhor, a minha cegueira. Mas sonda meu coração agora, as minhas vontades. E eu quero trabalhar, Senhor, e soar e não chorar. Eu prefiro agora o trabalho do que o choro. Abençoa a mim e a todos que eu amo nesta nova jornada, nesse trabalho na vinha. Que assim seja. Graças a Deus.